Em primeira ordem, a gente vai elucidar alguns assuntos pertinentes à revolução que está acontecendo em todos os campos humanos e no planeta Terra. Para que a nova ordem, a nova informação, um novo conhecimento e até também os próprios mestres e seres ascensionados se façam presentes aqui e agora na Terra, muitas estruturas vão ser e estão sendo desfeitas. Estruturas que, se vocês acompanharem nos canais virtuais, vocês vão ver estruturas econômicas, estruturas políticas, estruturas financeiras e etc. Estão passando por processos de dissolução e existem certas áreas da vida e que são fundamentais, que são essenciais, que também estão sofrendo as suas adequações, as suas ressignificações. Entretanto, devido ao tamanho do fundamento que são essas áreas, a sensibilidade e a importância que isto é na vida de todos nós, esta é uma seara delicada, é uma seara que exige realmente de um tato, de uma certa frieza, uma certa neutralidade para fazer os devidos ajustes, trazer as devidas informações para que o novo e para que tudo que está por vir consiga realmente se estabelecer em todos os níveis de compreensão, de percepção, de sensação e de viver do ser humano. Essa seara que eu estou falando e que é realmente a base para as demais searas é a visão, seja ela religiosa ou espiritualista, que as pessoas têm de Deus. Como que as pessoas percebem, concebem Deus em seus íntimos e também no seu mundo exterior. Esta seara é a seara mais delicada que estamos a trabalhar aqui com esses conteúdos para fazer os devidos ajustes e, para algumas questões, complementos, pois tudo não é perdido, na verdade tudo é utilizado, tudo pode ser reaproveitado e o que não é necessário é realmente dissolvido, é realmente desfeito. E pensem aqui agora conosco, falando, irradiando energias e sentimentos, que é muito difícil, mas muito necessário, você dizer para uma grande massa que eles foram enganados ou eles decidiram, escolheram, assim permitiram a parcialmente receber a informação e tomá-la como verdade sobre quem é Deus, o que é Deus. E se a gente adentra essa questão filosófica e espiritual de um ponto de vista profundo e sem dogmas, sem cartilhas para o cérebro humano, para o corpo mental concreto dos seres humanos, é impossível responder a esta pergunta. Com este momento, com este corpo, com esta configuração, a única vertente que os humanos conseguem chegar próximos de Deus está nas artes e na filosofia e também no espiritismo ou no espiritualismo, que é o que está acontecendo aqui agora. E ainda assim é impossível
deixar concreta a essência de Deus, quem é Deus, como Ele age, como Ele faz, como Ele desfaz. Essa é a primeira percepção que é preciso se adequar e tomar como um filtro na vida, pois Deus é tudo o que existe. Deus, o todo, a fonte, é tudo. Gente, é tudo. O que isso significa? Significa que tudo é Ele, então nada está fora dele. Então, as cartilhas que no passado foram criadas e que tiveram a sua função e que tiveram também o seu uso, tanto por seres da luz, do bem, quanto também por seres trevosos, ela não se faz mais tão necessária para o avanço, para o progresso de evolução, de percepção, de sensação e de vivência dentro de Deus. É um novo tempo que nós estamos aqui e continuaremos para mexer nessa estrutura com muito respeito, com muito amor, com muita coragem, com muita audácia, e que também vai gerar muitos conflitos necessários. Isso tudo, até como o próprio Jesus, quando veio sabendo que ia ter os conflitos e passar por o que ele passou, nós também, na medida certa, iremos passar por alguns processos. E faz parte de tudo isso aqui, que é a revolução, que é a transformação. Tem a parte boa da transformação e tem a parte desafiadora, a parte dolorosa, que é normal. Dor é normal, sofrimento não. Mas que, na medida certa, cada um vai receber, vai passar e no final tudo vai dar certo. Para voltar a falar um pouquinho, trazer para o nosso âmbito da matéria, do que é Deus, vocês devem estar se perguntando: Deus, o que é Deus? Deus é amor, Deus é a natureza, Deus é o ar. Todo mundo que já pensou nessa questão traz essas informações, mas para falar um pouquinho mais teoricamente, que no conceito do que é Deus, podemos falar assim: como nós estamos aqui conversando, nós pensamos. Se nós pensamos, nós temos uma consciência pensante em estarmos aqui. E essa consciência, quem criou ela foi a fonte criadora, denominada aqui na Terra como Deus. Podemos falar Altíssimo, Atom, fonte criadora, Pai, qualquer nome dado aqui na Terra pelos seres humanos, que cada um chama como quiser. Mas se ele criou nossa consciência, então nós somos uma consciência secundária. Então, até aí, essa é uma teoria que é bem relevante hoje, nesse momento, trazendo para a matéria, aqui no corpo físico. Então, o que é Deus? Deus é consciência primária de todas as coisas. Não existe nada fora dele. Então, essa é uma teoria mais, hoje, que é mais visível e mais fácil de entender do que é Deus, que é uma consciência primária. E então, ninguém está fora dele. O universo, as constelações, a galáxia, universo dentro do universo, dentro de outro universo, tudo está dentro de Deus. Com licença, senhores, venho complementar, venho trazer uma informação muito importante. Prestem bastante atenção. Coloque de lado, coloque no banquinho tudo o que você
porventura ouviu falar sobre livre-arbítrio, sobre algumas entidades arquetípicas, pois, como foi bem colocado, nada está fora do todo. E o todo é a consciência primária que está se expressando aqui e agora. Essa mensagem é uma expressão da fonte primária. Esses irmãos aqui agora encarnados e os irmãos desencarnados são uma expressão da fonte primária. Você aí do outro lado que está assistindo o vídeo é uma expressão da fonte primária. E a fonte primária é infinita, então infinitamente ela continuará se expressando, criando, emanando, sendo, atingindo e chegando a todos os confins de todos os universos, de todas as dimensões. E nesse processo da emanação da fonte primária e de tudo o que existe, aconteceram-se N coisas, N planejamentos, N formas de tornar para todas essas expressões, todas essas chispas divinas, faíscas divinas que somos, possibilitar a oportunidade e possibilidades de sermos o próprio Deus, vivos encarnados, em convivência uns com os outros. E desse ponto é muito importante entender como nasceu nesse ato constante da fonte o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Como que isso surgiu? Da onde que isso veio? Quem foi que implantou o livre-arbítrio? Não só aqui na Terra, mas em tudo. Porque tudo tem livre-arbítrio, certo? Você está aí, nesse exato momento, escolhendo assistir o vídeo e ficar no vídeo. Por razões maiores, espirituais, mas o seu ego está livremente aqui e agora ouvindo. E isso nasceu em um momento. E o momento que isso nasceu envolve, novamente, mexer na caixa de marimbondos delicadas, que são as visões muito arraigadas da maioria das religiões. Entender o livre-arbítrio requer buscar realmente o conhecimento mental, emocional e espiritual para que você expanda mais e mais o seu livre-arbítrio. Hoje em dia você sente e expressa o seu livre-arbítrio na medida da capacidade, do entendimento e do merecimento que você tem. Quando você expande os seus horizontes, que é expandir os seus corpos, você atinge maiores espaços de expressão desse livre-arbítrio. Então, preste atenção. O início de todo esse processo de livre-arbítrio deu-se com conflitos, com realmente desavenças e uma vontade desenfreada de um ser que no pretérito, e esse pretérito para nós também é quase que incomensurável, não é no tempo humano, não é no tempo do sistema solar. Cada estrela tem o seu tempo e o do sistema solar não é o ponto inicial desse conflito, dessa rebelião. Um ser muito evoluído, que em alguns livros dos humanos vocês chamam de estrela da manhã, foi o responsável pela criação do livre-arbítrio. A atitude de rebelião que por muitas vias religiosas
é vista como uma ofensa, um ato negativo, um ato trevoso, pela própria fonte foi utilizado como uma forma de estruturar lá desse orbe, dessa estrela, que é incomensurável saber onde, em qual dimensão que foi que isso aconteceu, que foi se emanado através do decaimento, da perda de retidão devido à rebelião que o querubim Lúcifer demonstrou diante da fonte que foi a própria criadora dele. Logo ele, querendo assumir o ponto de existência da fonte, entrou, devido às leis cósmicas, às leis de todos os universos, num processo de decaimento, que se a gente olhar de maneira física, de decaimento atômico, ou de decaimento energético. E essa descida de Lúcifer, que era um querubim, foi o ponto de emanação em todas as dimensões, que da onde ele veio, que ele foi passando quando ele caiu, que foi se emanada essa informação de livre-arbítrio, do ponto de vista, e como foi falado, que depende muito da capacidade e do merecimento que você desenvolveu e desenvolve a cada segundo, a cada momento da vida presente encarnada, dos outros planos dimensionais que você também existe com os seus outros corpos. Essa revelação é uma revelação muito importante e que muitas pessoas talvez não vão entender, e está tudo certo. Todos têm o seu tempo de se abrir para a luz que está chegando, para os entendimentos que estão chegando. Então, irmãos, entendam que Lúcifer não é um ser diabólico, não é um ser que eles tomam como um ser negativo nesse nível. Sim, esse ato de rebelião, de querer tomar o poder da fonte, é um ato trevoso. Mas o ato não significa que torna a pessoa totalmente negativa. Todos nós, encarnados, desencarnados, seres da luz e seres das trevas, possuímos partes que podem ser enormes ou que podem ser mais pequenas, de luz e escuridão. Aqueles que são da luz, do bem, eles possuem muito mais luz do que trevas, e essa luz é tão grande que as trevas praticamente não aparecem na sua conduta, no seu linguajar, na sua energia. Mas por quê? Porque a luz é tão grande que a própria luz já resolve a própria sombra. Já os outros irmãos que optaram por seguir esse ato que veio do alto, do querubim Lúcifer, achar que isso é o ato correto, de ficar o tempo todo em rebelião, em rebeldia, em contradição, em falta de retidão, em decaimento atômico, em entropia psíquica, esses já possuem muito mais uma carga de antimatéria, uma carga de somatização de miasmas, de energia telúrica escura, trevosa, e a luz é mínima, e a luz que fica simplesmente é apenas a centelha divina, ela toda encolhida, toda ali abafada por toda essa imensidão de somatizações no corpo físico, que são as doenças, na mente, que são todas as ilusões, as crenças, nos vícios e uma série de outras consequências de não respeitar as leis do cosmos e viver em retidão. Veja bem, ninguém está fora disto, todos estamos debaixo dessas leis. Só que precisa ficar claro o que? Sem essa rebelião de Lúcifer
em um dado momento, e agora é onde fica mais forte o que vai ser falado, não se existiria livre-arbítrio para nenhum ser. Por quê? De tudo a fonte tira proveito para a evolução, para possibilitar que você seja Deus em vida, no viver, e também não seja podado, não seja limitado em expressar o Deus que você é. Então é nesse momento que, quando a gente olha esta informação que foi trazida e a questão dos dogmas, dos tratados religiosos que estão precisando ser atualizados e estão sendo nesse exato momento, eles precisam ser descartados, eles precisam ser colocados de lado. E você precisa iniciar uma jornada de descobrir o seu eu espiritual, de descobrir realmente onde foi a origem do seu movimento, para você aqui na Terra, encarnado na matéria, vivendo a matéria da maneira que for possível, tecnologicamente falando, da maneira que for possível, artisticamente falando, você expressar quem você é na origem, da onde você veio na origem. Isso envolve, sim, para os irmãos que optaram, quando foram emanados inicialmente, na sua primeira emanação, ser do mal, rever esses conceitos. Existem seres reptilianos do bem, mas em suma maioria existem seres reptilianos do mal. Ou seja, alguns seres reptilianos que eram do mal optaram por ser agora do bem. Eles reveram esse conceito de rebeldia, eles reveram essa premissa luciferiana, que teve a sua parcela de essencialidade para o livre-arbítrio, mas que não é algo que deve ser seguido eternamente. Eles viram que isso que não fazia sentido, que você infringia muito mais leis cósmicas do que atendia às leis cósmicas e o respeito de todas as outras partes da expressão da fonte. E eles viraram reptilianos do bem. Veja bem, muitas canalizações, e esta nesse exato momento está acontecendo, sendo feitas por seres que não são seres que as religiões acreditam que são. Essa ideia de que é só os seres que as religiões concebem como sendo os seres que são os detentores das curas, das informações importantes, das revelações cósmicas, da luz. Isso, aqui agora e em outros vídeos por aí, e em próximos vídeos, vai ser exaustivamente falado para a destituição. Esse é o trabalho delicado que eu falei no começo, de mexer lá na caixa de marimbondo. É muito mais fácil você trazer uma revelação, que é o que está acontecendo aqui agora, do que você falar que a outra pessoa foi enganada, porque ela vai surtar. E se ela realmente não estiver aberta para refletir, para não tomar como verdade informações, e sim refletir e sentir, e viver essas informações na prática, ela vai surtar. Ela vai falar, não, você é um louco, você está louco. Como você fala isso? Não, 30, 40, 50 anos, 100 anos, que me falaram que é assim, 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 e todo mundo vive assim, 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 e é assim. Eu entendo, eu compreendo o lado de vocês, quando certas informações começarem a vir, de vocês sentirem essa insatisfação, essa descrença, essa incredulidade e até revolta, porque vai totalmente contra algo que está tão visceralmente enraizado no seu perispírito e no seu corpo físico, na sua mente, no seu cérebro, que é muito difícil. Você vai ter que reprogramar tudo, você vai ter que rever tudo, você vai ter que mudar toda a estrutura. Se você, por exemplo, é um dirigente,
ou é um trabalhador espiritual, um médium, você vai ter que rever os conceitos. E todo mundo aqui que está ouvindo tudo isso, está tendo que rever os conceitos, está tendo que pensar, e pensar principalmente em quê? Em pensar no outro, pensar no próximo. Parar de querer ficar manipulando o próximo e limitando o próximo de expressar-se. Você vai ter que pensar no outro. A principal entendimento é esse. Entendeu tudo isso? Agora você vai olhar o outro irmão e não vai irradiar nem no pensamento de oposição, de crítica negativa, maledicência. Às vezes não fala, mas fica lá na mente, lá a maledicência. E isso é nefasto, isso é um crime cósmico. Isso é um crime cósmico. Maledicência é crime. Aqui ainda na Terra não está sendo considerado como crime, porque as estruturas da Terra são estruturas negativas. As leis judiciárias e muitas leis que às vezes certos dogmas tentam implantar são leis negativas, são leis que podam o poder, são leis que podam você ser o Deus vivo na prática. Então, ainda não é um crime cósmico, um crime terreno, maledicência. Mas se você anda por aí em todos os confins, no dia a dia, nas redes sociais, você vê a maledicência solta em todas as áreas. Não só nessa área aqui que está sendo falado uma revelação, mas é em todas as áreas. As críticas infundadas, a falta de compreensão do outro lado, a falta de entendimento do processo que do outro lado está acontecendo, o entendimento de quem é aquele ser que está naquela posição ali de poder e por que ele está fazendo isso. É entender, não é criticar, é entender. Ah, eu entendi, porque no país tal, quando o fulano faz isso, eles cortam a cabeça. Eu entendi. Gente, é entender, não é concordar, é entender, é assimilar. Se tudo que vem no seu ser, sendo você querendo ser e manter-se sendo um ser da retidão, um ser que está ascensionando espiritualmente, que está possibilitando a luz da centelha divina que você é sair cada vez mais através de você, você ouve uma informação, seja ela da luz, seja ela das trevas, seja ela da onde for, e você só assimila, você entende, você compreende, você tem a sua visão, que é do seu processo de ascensão, mas que é a sua visão, e você ouve a outra parte que está escolhendo evoluir daquela maneira, que você também já vai ver que às vezes vai sofrer muito, vai doer muito, vai ter que rever lá na frente, mas você concorda. Não é aceita, você concorda. Por que concorda? Esse negócio do concorda leva você para um outro lugar, um lugar de autorrespeito inicialmente, de não querer ser um ser que vai ficar invadindo os livre-arbítrios dos demais. Você respeita o processo do outro irmão, concordando. Concordando não é aceitando. Depois a gente vai falar do aceito. Concordando. E também essa postura que você tem de olhar, de escutar, de sentir, seja bom ou ruim da energia que está saindo desse processo que esse irmão está vivendo, você vai estar ali como um irmão, você no seu nível, ele no dele, e ele vivendo o dele, e você o seu, e você entendendo, está tudo certo. Ele está optando por isso, eu estou fazendo a minha parte de ser afável, ser paciente, dar ouvido, escutar, ficar calmo, entender. Se ele me perguntar algo, eu falar. Se algum espírito quiser falar algo, eu ser usado e também falar. E aí é nessa hora que entra o não aceito. O não aceito é o seguinte: o concordar é regra. Se você não concorda, vai ter problemas. Você vai colher problemas para você respeitar a lei universal de concordar. A gente encarnado, o ego encarnado, ele não controla nada. Ele não controla nada. Ele apenas é uma ferramenta que o espírito utiliza na prática. E você tem que refinar o ego. O que é refinar o ego? É expandir o ego. Então, você tem que concordar, porque cada um, lembra? Volta no começo, vamos unir o que está sendo falado. Fernando colocou: o que é Deus? A fonte primária de tudo que existe, não existe nada fora dele. Então,
eu estou sendo uma expressão da fonte primária com o livre-arbítrio, aqui agora falando. O Fernando, outra expressão da fonte primária com o livre-arbítrio falando. E todos nós estamos conectados pela centelha, pela parte dessa fonte primária que é tudo que existe em tudo que existe. Só que em última instância há uma individuação. Eu estou como Paulo no momento, o Fernando está como Fernando no momento. Só que o Fernando e o Paulo, antes desse momento, estando como humanos, eles vieram lá de um X planeta, de um X lugar, e agora veio aqui em missão, veio aqui trabalhar. Porque é isso, quem vem de outros lugares ascensionados, vem trabalhar, vem ensinar. E isso é, em partes, aprendizado para eles, mas eles não aprendem muito em certos orbes, eles vêm mais para instruir. É ativado nos momentos certos as informações, os códigos, para eles ensinarem, para eles trazerem a boa nova. Então, no momento do concordar, você concorda, e aí, se você já está em processo de trazer à tona o seu eu espiritual, a sua origem cósmica, naquele momento, certas coisinhas que você está vendo dos processos dos demais, você vai olhar, você vai concordar, e você, do seu ponto de vista, do seu ponto de ótica, do ponto da consciência que você é espiritual, você não vai aceitar tudo. Você vai descartar, no caso aqui do planeta Terra e da maioria, a maioria das coisas. E dependendo da situação, que é uma situação que está muito recorrente nesse momento e vai ficar mais forte para todos os que estão envolvidos nesse tipo de trabalho de regeneração, de transformação, agentes de mudança da esfera terrena, de vocês serem usados pela espiritualidade. Naquele momento que você concordou, mas tem uma partezinha que fica lá com você, eu não entendi seu processo. Aí a gente fala assim, né? Não, eu entendi, eu compreendi você, é isso mesmo. Só que, meu amigo, aí vem no finalzinho, sempre vinha mais, sabe? Vem aquele maisinho assim, eu entendi você, mas peraí, tem um negócio aqui. Sabe esse maisinho que vem? Em muitos momentos, vai ser a espiritualidade. Um ser, um espírito irradiando, canalização. Dependendo do nível que é o que tem que ser falado, acontece uma incorporação, aí já não é mais uma irradiação, ou seja, o espírito que estava só irradiando, ele vai entrar dentro de você, ele vai entrar e ele vai se manifestar, e quem tem mais senso, mais sensibilidade, vai perceber a mudança no timbre da voz, a mudança na gesticulação, a mudança no tom da voz. Por quê? Porque agora ali aconteceu a incorporação. E adivinha? O não aceito vai se manifestar da maneira mais assim. A gente tenta sempre da maneira mais sutil, mais afável, mais amorosa, mais terna, trazer a mensagem, para que ninguém tome um susto, para que ninguém vai para esse lado luciferiano de revolta. A gente tenta trazer sempre como o mestre veio. O mestre veio, Sananda, nosso grande mestre, irmão mais velho, veio: filhinhos, amai-vos uns aos outros, filhinhos, venham até mim, que o meu jugo é leve, suave, é afável. Ele veio trazendo tudo isso, tá vendo? Tudo no amor, né? Leve, certo? A gente tenta fazer isso, só que depende de quem está diante da gente, depende de quando essa pessoa também se abriu e permitiu ser afável e se tornou afável, e está sendo e vai continuar sendo afável. Se a gente está diante de um ser que está num processo que ele escolheu com o livre-arbítrio dele, de sofrimento, de dor, de revolta, de maledicência, de inveja, de ignorância e zona de conforto e etc., aí o amor vem de uma outra maneira. Aí o amor, meus queridos, ele vem, sempre virá, mas a maneira é diferente. E convenhamos aqui entre nós, no momento, isso está em processo de mudança,
Mas no momento, a maioria dos encarnados e dos desencarnados estão optando viver esse comportamento luciferiano negativo de entropia psíquica, que é não controlar os seus pensamentos, não ter discernimento, não pôr realmente rédeas no sentido positivo na sua mente. 70 mil, 90 mil pensamentos desenfreados por dia e a maioria negativos. Pensamentos são energias. Quando você pensa, sai um átomo da sua mente e começa a plasmar a realidade. A maioria, entropia psíquica. Então, você já vê que para a maioria a gente tem que toda hora ficar: ô filhinho, fica esperto aí, levanta a cabeça, apluma, afirma a mente, vamos lá. Você está criando uma nuvem de tóxicas mentais em todo lugar que você vai. Apluma essa mente aí. Para de entrar em sintonia com isso daí. Toda hora, os trabalhadores da luz, em alguns, não vai ser toda hora, mas às vezes não vai ser falado, mas vai ser na energia. Vai ser na apometria. Não vai falar, mas está sentindo lá a toxicidade. Lá e... acorda, apluma. Por quê? Esse, se você falar, irmão, ama o próximo, irmão, ajuda. Não, eu quero viver a conduta lá que Lúcifer falou que era. Eu quero isso. Então aí o trabalho muda de teor. Muda de teor. O trabalho ainda é da luz, mas muda de teor. E agora está vindo, muito importante falar, já foi falado de outros ângulos, esse é um novo ângulo que vamos falar aqui desse assunto, né? E que fique para refletir profundamente sobre tudo isso que foi falado até aqui, tá? A gente vai mudar o assunto, mas está ativado aí para refletir. Antes de mudar, eu queria ressaltar, deixar bem claro, para o entendimento de todos, do que é falado, explicado aqui, que vamos falar depois futuramente da transição planetária. Essa é uma oportunidade ímpar nesse orbe para praticar o bem, para mudar a chavinha, como o nosso irmão Paulo falou, para trabalhar, para mudar a chavinha, o livre-arbítrio. Por quê? Porque é a oportunidade de você se melhorar e melhorar o próximo. E quando você se melhora, eliminando nossos vícios da carne, os vícios morais, e sempre atuando em si, e logo quando você consegue atuar em si desses vícios morais, você vai ter outra visão de vida e fica mais leve, como diz o Paulo, como o nosso mestre Jesus, que é o Sananda, falou que o jugo é leve. Por quê? Porque se você feriu pela espada em outras vidas, ou nessa vida mesmo, você perecerá pela espada. Mas não se faz necessário se eu cortei uma mão numa vida passada, eu vou perder a mão nessa vida? Sim, como está escrito nos mandamentos, nas Bíblias, nos Evangelhos. Mas você pode trabalhar junto com a luz e o amor. No amor, ajudando o próximo, auxiliando nosso irmão. Esse trabalho faz parte desse amor. Para aí você não vai precisar perder uma mão. O seu jugo vai ser leve, você vai quitar essas dívidas, entre aspas, que você cometeu no passado. Irmãos, é gratificante tudo o que está acontecendo nesse momento. Tudo isso, por mim e por outros irmãos, foi estruturado, está sendo implantado. Muitas pessoas, e quando falo muitas, é devido ao que já foi falado inicialmente nesse vídeo, é principalmente para essas pessoas, não acreditam que eu posso vir através de pessoas e falar.
exaustivamente para vocês que não estão acreditando. Eu vou estar aparecendo. Aqui, já estou aparecendo em outros lugares e eu vou continuar aparecendo. Até vocês sentirem a minha presença. Até vocês entrarem em frequência com a frequência que os que me dão passagem estão. E para os trabalhos, em todos os lugares que estão acontecendo estes trabalhos, precisa ficar claro que um trabalho ele não só é feito de uma maneira só, em um único lugar. O trabalho tem infinitos processos e tem infinitas teias, vias e formatos de ser feito. E para não acontecer congestionamento quando um trabalho estiver sendo feito, será necessário uma estruturação e cada um, ou se for um só fazendo o trabalho, ele vai precisar organizar e separar as informações para não quebrar a linha de raciocínio de quem vai receber as informações dos conteúdos. Isso serve para todos os que estão fazendo esse tipo de trabalho. É uma regra para não gerar excessos de informação e cruzamento de informações, que são todas as informações válidas, mas que para cada trabalho que é mandado, ou seja, cada energia, porque cada vídeo desse, cada informação dessa que sai é um trabalho, é uma energia que vai. Então, se tem uma energia, por exemplo, de libertação de crenças, a energia é para libertar. Às vezes aquela energia ela está indo com um pouco mais de firmeza, com um pouco mais de força. Ela tem que ir do começo ao fim com essa sintonia. E quando for o momento de trazer um trabalho mais educativo, um trabalho mais de elucidação, de expansão de consciência a nível de entendimento, no quesito para os que não sabem de determinadas informações, isso tem que ser uma energia mandada também só com esse teor e em um trabalho, em um vídeo ou informação separada, que vai junto com as outras peças levar a informação completa. Muitos trabalhos por aí que estão sendo feitos por pessoas que estão a cada vez mais aparecendo, falando e fazendo, estão fazendo a mesma coisa. Vou citar exemplos, e isso é um exemplo, não é para copiar ou para achar que isso é a regra. A regra vai ser de acordo com a capacidade e com a necessidade que o planejamento maior que foi estruturado precisar e a capacidade de quem estiver fazendo o trabalho. Observem o trabalho do professor Hélio Couto, não o trabalho gratuito. O trabalho gratuito, ele não tem esse teor de estruturação, de organização, de separação para um entendimento organizado e orquestrado das informações, das energias e das revelações. O trabalho gratuito, ele é feito às vezes com essa mistura. Por quê? Porque às vezes vem um espírito irradia, vem um espírito incorpora, tem o próprio Hélio e o próprio espírito do Hélio, então aí vai saindo um monte de coisas muito misturadas. E quem não tem, e veja por que é importante fazer isso, quem não tem esse jogo de cintura mental e emocional, fica confuso, não consegue entender e às vezes mistura duas informações que são válidas, que são importantes, mas que quando elas tentam ir ao mesmo tempo,
geram confusão, porque uma pode às vezes ser colocada e a pessoa do outro lado não tendo um jogo de cintura, ela vai misturar as informações. Mas no começo do vídeo você falou que era assim, 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 agora está vindo falando que é assim, assim, assado. Então, para os trabalhos, fique aí essa sugestão e sintam como vocês vão fazer esse ajuste. E isso, o exemplo que eu dei, não é uma regra e não é um modelo. Cada um vai ter o seu jeito de fazer essa organização e orquestra, porque a gente tem que pensar no outro do outro lado que está vendo esse vídeo. A gente tem que pensar como que ele vai receber, como que ele vai sentir, o que às vezes pode acontecer com ele. Claro, você não vai conseguir atender a todos, por isso que existem várias frentes, vários frontes de fazer o trabalho, porque esse aqui conseguiu orquestrar desta maneira, então esse orquestrou dessa maneira, ele vai atingir 5 milhões de pessoas com esta maneira, porque 5 milhões vão entrar em sintonia com esse jeito de orquestra, com esse jeito de organização. Não, esses outros aqui, eles querem aquela ali, aquele jeito que está sendo feito. Então isso é muito importante. O que eu vou dizer agora no final já é desse lugar menos incisivo, e foi por isso que eu vim, para trazer de uma maneira bem afável, bem amorosa, essa informação importantíssima, e que também é a nível de entendimento e também de rompimento de certos padrões e de jeitos que acham que os trabalhos têm que ser, mas vai ser um amor. Muitos trabalhos, que podem ser trabalhos intelectuais ou que podem ser trabalhos até físicos, em casas, seja qual for a casa, centro de umbanda, candomblé, universalismo, budismo, etc. Eles são trabalhos que vêm de fato da fonte é tudo que existe, e tem outras hierarquias de trabalhadores da luz que assumem um papel de fazer o que até eu disse anteriormente, de criar as orquestras, de onde vai sair, com quem vai sair, quem é que vai para lá, quem vai, quem são as pessoas que vão participar, quem são as pessoas que vão receber. E a gente chama aqui nesse universo, a hierarquia responsável por fazer isto, de confederação galáctica ou confederação estelar. Confederação significa o quê? São seres que estão em uma posição hierárquica de trabalho e ascensão espiritual, que eles têm uma capacidade estrondosa de administração, de organização, de criação de estruturas hierárquicas e funcionais para que uma outra instituição da luz, mas que trabalha mais na linha de frente, venha fazer os trabalhos mais tete a tete, os trabalhos mais que, fisicamente falando, tem ali a presença de um trabalho físico, que foi o que eu disse, casas, centros e até o próprio dia a dia como um todo, para alguns trabalhos ali que são necessários nos momentos imediatos. Esta outra instituição, nesse universo, a gente chama de Federação Galáctica ou Federação Cósmica. E nesse lugar, e nessa instituição, eles recebem da confederação os planejamentos, e muitos dos planejamentos que vêm da confederação, eles colocam em vigor. Eles assumem papéis, eles usam equipamentos ferramentais para fazer a atuação na prática desse trabalho que veio da confederação e que também inicialmente veio da fonte. E sempre o trabalho que vem da fonte, irmãos, é um trabalho para promover a expansão total do ser e a expressão total da luz que todo ser é. É um trabalho de amor incondicional e alegria sobre-humana constante e em expansão infinita, para vocês entenderem.